O Muro de Berlim, um símbolo de divisão e opressão durante a Guerra Fria, marcou profundamente a história do século XX. Construído em 1961, o muro separou famílias e amigos, dividindo a cidade de Berlim em duas partes distintas, oriental e ocidental. Durante quase 3 décadas, o muro foi um ponto de tensão entre as superpotências mundiais, representando a luta entre o comunismo e o capitalismo. A queda do Muro de Berlim, em 1989, não apenas reuniu uma cidade, mas também simbolizou o fim de uma era e o início de uma nova esperança para o mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes distintas. A Alemanha Oriental ficou sob o regime comunista, liderado pela União Soviética. Enquanto isso, a Alemanha Ocidental adotou um sistema democrático, apoiado pelos Estados Unidos e seus aliados. Em 1961, o Muro de Berlim foi erguido, separando famílias e amigos, e simbolizando a luta entre o comunismo e a democracia. A divisão da Alemanha foi decidida durante a Conferência de Yalta, onde líderes aliados se reuniram para discutir o futuro da Europa pós-guerra. A tensão entre as duas Alemanhas aumentou, culminando no bloqueio de Berlim e na ponte aérea de Berlim, onde os aliados ocidentais forneceram suprimentos vitais para Berlim Ocidental. O Muro de Berlim tornou-se um símbolo da Guerra Fria, representando a divisão ideológica entre o Oriente e o Ocidente. Eventualmente, em 1989, o Muro de Berlim caiu, marcando o fim de uma era e o início de uma nova fase na história alemã e mundial. A vida em Berlim era marcada por contraste. No lado oriental, a repressão e a falta de liberdade eram constantes. No lado ocidental, a prosperidade e a liberdade eram palpáveis. Pessoas como Hans e Maria viveram essa divisão de forma intensa, com histórias de luta e esperança. Hans, um jovem do lado oriental, cresceu sob a vigilância constante do regime. Maria, no lado ocidental, desfrutava de uma vida cultural vibrante e cheia de oportunidades. A separação física não impedia que famílias tentassem manter contato, trocando cartas e fotos. Muitos arriscaram suas vidas em tentativas de fuga, buscando a liberdade no lado ocidental. A queda do Muro de Berlim trouxe um fim a essa divisão dolorosa, permitindo que famílias e amigos se reunissem novamente. Nos anos que antecederam 1989, reformas políticas em países vizinhos e protestos crescentes inspiraram os alemães orientais. Líderes como Lech Wałęsa, na Polônia, e Václav Havel, na Tchecoslováquia, foram fundamentais para essas mudanças. Mikhail Gorbachev, com suas políticas de glasnost e perestroika, também desempenhou um papel crucial. O movimento Solidariedade na Polônia mostrou o poder da resistência pacífica. Todos esses eventos culminaram na queda do Muro de Berlim, um símbolo de liberdade e mudança. Na noite de 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. A confusão e a excitação tomaram conta das ruas, enquanto os alemães orientais se reuniam nos postos de controle. Testemunhas oculares descrevem a emoção daquele momento histórico. Famílias se reuniram, abraçando e chorando de alegria. Fogos de artifício iluminaram o céu de Berlim, marcando o início de uma nova era. Líderes políticos discutiram o impacto monumental da queda do muro.
A mídia global cobriu o evento, transmitindo a notícia para o mundo inteiro. As celebrações espontâneas continuaram por toda a noite, com pessoas dançando nas ruas. O muro, antes símbolo de divisão, começou a se transformar em uma tela de arte e expressão. Pessoas começaram a coletar pedaços do muro como lembranças, levando consigo um pedaço da história. A queda do Muro de Berlim levou à reunificação da Alemanha e influenciou a política global, marcando o fim da Guerra Fria. Mudanças significativas ocorreram na Europa, como ilustrado nestes infográficos. A queda do muro também levou à independência de muitos países do leste europeu e à expansão da OTAN e da União Europeia. Inspirou movimentos democráticos em todo o mundo e contribuiu para a dissolução da União Soviética, celebrando o nascimento de novas democracias. Hoje, o Muro de Berlim é um símbolo de liberdade e unidade. Memorials e eventos comemorativos nos lembram da importância de aprender com a história para evitar divisões futuras. A queda do Muro de Berlim não apenas reuniu uma cidade, mas também inspirou movimentos de liberdade ao redor do mundo. As cicatrizes deixadas pelo muro são um lembrete constante da necessidade de construir pontes, não barreiras. Visitantes de todas as partes do mundo vêm a Berlim para refletir sobre o passado e celebrar a resiliência humana. A liberdade e a unidade são fundamentais para um futuro melhor. Compartilhe nos comentários o que a liberdade significa para você e inscreva-se no nosso canal para mais histórias envolventes da história que moldam o nosso mundo hoje. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. A influência do Muro de Berlim estendeu-se muito além da política e da história. Permeou os domínios da arte, literatura e cinema, deixando uma marca indelével na cultura. Desde os murais assombrosos da East Side Gallery, onde artistas de todo o mundo transformaram Jomas e Asumos do muro em poderosos símbolos de liberdade, até os romances e filmes evocativos que capturaram a experiência humana de divisão e esperança. O Muro de Berlim tornou-se uma tela para a expressão. Imaginem, em Lisboa, um mural tão impactante como os da East Side Gallery, a contar a história da Revolução dos Cravos. Seria extraordinário, não seria? Na literatura, obras como O Espião que Veio do Frio, de John le Carré, e Stasiland, de Anna Funder, pintaram quadros vívidos da vida sob vigilância e o anseio por libertação. Estas histórias não só narraram a história, como também ressoaram com os leitores a um nível profundamente emocional, tornando a história do muro acessível às gerações futuras. Pensem no impacto que livros como O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, tiveram a retratar um período conturbado da nossa história. É esse o poder da literatura. O cinema também desempenhou um papel crucial na imortalização do legado do muro. Filmes como Adeus, Lenine e As Vidas dos Outros mergulharam nas complexidades da vida na Alemanha Oriental, oferecendo narrativas pungentes que destacaram os impactos pessoais e sociais da divisão. Estes filmes tornaram-se marcos culturais, fornecendo ao público uma lente através da qual se pode entender o passado. Tal como filmes portugueses como Capitães de Abril, nos ajudam a compreender a nossa própria história.
O Muro de Berlim, outrora um símbolo de opressão, tornou-se agora um símbolo de resiliência e criatividade. Lembra-nos que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano encontra maneiras de se expressar e lutar por um futuro melhor. É como o fado, que mesmo na sua melancolia expressa a força e a alma portuguesa. Ao refletirmos sobre o impacto cultural do Muro de Berlim, lembremos-nos do poder da arte e da narrativa na formação da nossa compreensão da história e na inspiração para a mudança. O legado do muro permanece vivo, não apenas nas páginas dos livros de história, mas nos corações e mentes daqueles que continuam a contar a sua história. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem pela história. Não se esqueçam de partilhar as vossas opiniões sobre o impacto cultural do Muro de Berlim nos comentários e subscrever o nosso canal para mais histórias elucidativas. Até a próxima! Ao mergulharmos no legado do Muro de Berlim, é crucial recordar as histórias pessoais daqueles que viveram esta época tumultuosa. As suas experiências repletas de esperança, desespero, coragem e resiliência oferecem uma perspectiva profundamente humana sobre esta divisão histórica. Imaginem-se junto ao muro, a sentir a sua presença fria e de betão, sabendo que os vossos entes queridos estão do outro lado. Para muitos, esta era a realidade diária. Na nossa jornada, vamos ouvir alguns destes indivíduos cujas vidas foram irremediavelmente transformadas pelo Muro de Berlim. Hans Müller. Eu era apenas um rapaz quando o muro foi construído. De um dia para o outro, a minha família foi separada. O meu pai estava a visitar familiares no Ocidente e não pôde regressar. Trocávamos cartas, mas não era a mesma coisa. O muro não era apenas uma barreira física, era uma lembrança constante da nossa família desfeita. Ingrid Bauer. Viver em Berlim Ocidental era como viver numa ilha. Estávamos rodeados pelo muro e cada viagem para o leste era repleta de tensão. Lembro-me do dia em que a minha melhor amiga tentou escapar. Ela não conseguiu. O muro tirou-nos tanto, mas também nos ensinou o valor da liberdade. Dieter Schmidt. Como soldado, estive destacado no muro. Vi em primeira mão o desespero daqueles que tentavam escapar. Foi um conflito moral para mim. Eu sabia que eles procuravam a liberdade, mas o meu dever era impedir a sua fuga. Essas memórias assombram-me até hoje. Estas histórias e inúmeras outras pintam um quadro vívido da vida durante a era do Muro de Berlim. Elas lembram-nos que a história não é apenas uma série de eventos, mas um conjunto de experiências vividas. A bravura, a tristeza e a esperança destes indivíduos continuam a inspirar-nos. Ao refletirmos sobre estas narrativas pessoais, honremos a sua resiliência e lembremos-nos das lições que elas transmitem. O Muro de Berlim pode ter caído, mas as histórias daqueles que o suportaram permanecem um poderoso testemunho do espírito humano. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem pela história. Partilhem as vossas reflexões sobre estas histórias pessoais nos comentários e subscrevam o nosso canal para mais informações profundas. Até a próxima. À medida que nos afastamos das histórias pessoais pungentes da era do Muro de Berlim, é igualmente importante examinar como Berlim se transformou nos anos que se seguiram à queda do muro. Hoje, Berlim ergue-se como um testemunho de resiliência, unidade e progresso. A cidade outrora dividida floresceu, transformando-se numa metrópole vibrante, reconhecida pela sua rica cultura, espírito inovador e significado histórico. O portão de Brandemburgo, que outrora simbolizava a divisão, representa agora a unidade e a liberdade. Turistas e locais
reúnem-se aqui, celebrando a atmosfera dinâmica da cidade. A East Side Gallery, uma secção preservada do muro, transformou-se numa tela para artistas de todo o mundo, convertendo um símbolo de opressão num símbolo de expressão criativa e esperança. É como um grande painel de azulejos, mas com uma mensagem muito mais profunda, como os nossos painéis de São Vicente em Lisboa. Economicamente, Berlim tornou-se um centro para startups e empresas de tecnologia, atraindo talentos de todo o mundo. Pensem no Porto, com a sua crescente indústria tecnológica, mas a uma escala muito maior. A transformação da cidade também é evidente na sua arquitetura. Arranha-céus modernos erguem-se ao lado de edifícios históricos, criando um horizonte único que conta a história da jornada de Berlim, da divisão à unidade. Socialmente, Berlim abraçou a sua identidade multicultural. Pessoas de diversas origens vivem, trabalham e prosperam juntas, incorporando o espírito de reconciliação e progresso. É como um grande arraial de Santo Antônio, mas durante todo o ano, os inúmeros parques, cafés e festivais culturais da cidade refletem esta comunidade vibrante e inclusiva. No entanto, é importante lembrar que as cicatrizes do passado não desapareceram completamente. Memoriais e museus em Berlim servem como lembretes pungentes da divisão e das lutas sofridas pelos seus residentes. Tal como o nosso Museu do Aljube, estes locais garantem que as gerações futuras compreendam o significado do muro e as lições que ele transmite. Berlim hoje é uma cidade que honra a sua história, enquanto olha com ousadia para o futuro. É um exemplo poderoso de como uma cidade, outrora dividida, pode erguer-se, curar-se e transformar-se num farol de esperança e unidade. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada pelo passado e presente de Berlim. Partilhem os vossos pensamentos sobre a transformação de Berlim nos comentários. E não se esqueçam de subscrever para mais conteúdos interessantes. Até a próxima. Ao refletirmos sobre a transformação de Berlim, é crucial considerar as lições aprendidas com o Muro de Berlim e como elas ressoam na paisagem política global atual. O Muro de Berlim ergue-se como uma lembrança sombria dos perigos da divisão e do custo humano dos conflitos políticos. Ensina-nos o valor da unidade, do diálogo e da busca incessante pela liberdade. Num mundo onde novos muros e barreiras continuam a emergir, tanto físicos como ideológicos, a história do Muro de Berlim serve como um poderoso conto de advertência. Lembra-nos que os muros podem separar-nos temporariamente, mas não conseguem suprimir o espírito humano, nem o desejo de ligação e compreensão. Tal como o salazarismo tentou em Portugal, silenciando vozes e erguendo barreiras à liberdade de expressão, mas à vontade do povo português, tal como a dos berlinenses, prevaleceu. O Muro de Berlim também destaca a importância da cooperação e diplomacia internacionais. Foi através dos esforços combinados de líderes globais, ativistas e cidadãos comuns que o muro acabou por cair. Isto realça a necessidade de ação coletiva e solidariedade para abordar questões contemporâneas como a migração, a resolução de conflitos e a luta pelos direitos humanos, temas tão relevantes hoje em dia em Portugal e na Europa como foram durante a Guerra Fria. Além disso, a resiliência e criatividade dos berlinenses face à divisão inspiram-nos a encontrar soluções inovadoras para os desafios atuais, seja através da arte, como os nossos artistas portugueses, que desafiaram o estado novo da tecnologia, ou de movimentos populares. O espírito de Berlim encoraja-nos a pensar de forma diferente, fora da caixa, como se costuma dizer, e a trabalharmos juntos por um futuro melhor.
Enquanto navegamos num mundo cada vez mais interconectado, mais dividido, inspiremo-nos na jornada de Berlim. Lembremos-nos de que, embora os muros possam erguer-se, também podem cair. E no seu lugar, podemos construir pontes de entendimento, compaixão e unidade, tal como fizemos em Portugal após a Revolução de 25 de abril. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração do passado, presente e das lições intemporais que Berlim nos oferece. Partilhem os vossos pensamentos sobre como a história do Muro de Berlim ressoa no mundo de hoje, nos comentários abaixo. E não se esqueçam de subscrever para mais conteúdos relevantes. Até a próxima. Ao concluirmos a nossa viagem pela história e legado do Muro de Berlim, vamos recapitular os pontos-chave que exploramos. Primeiro, mergulhamos nas origens do Muro de Berlim, compreendendo como as tensões políticas e as divisões ideológicas levaram à sua construção. Depois, examinamos a vida numa Berlim dividida, destacando os contrastes gritantes entre Berlim Oriental e Ocidental e as histórias humanas que emergiram desta separação. Imagine como em Lisboa, se uma linha invisível separasse a Alfama do Chiado, criando dois mundos distintos. Avançamos para o período que antecedeu a mudança, onde vimos a crescente agitação e os eventos cruciais que levaram à queda do muro. A noite de 9 de novembro de 1989 marcou um ponto de viragem na história, com os berlinenses a agarrarem a oportunidade de se reunirem com os seus entes queridos e recuperarem a sua liberdade, tal como o 25 de abril representou para Portugal. Posteriormente, discutimos os impactos imediatos e a longo prazo da queda do muro, tanto em Berlim como no panorama geopolítico mais amplo. O legado do Muro de Berlim serve como uma poderosa lembrança da resiliência do espírito humano e da importância da unidade face à divisão. Exploramos também o impacto cultural do muro, desde a arte e literatura à música e cinema, e partilhamos histórias pessoais daqueles que viveram esta época. Berlim hoje ergue-se como um testemunho de transformação e renovação. Uma cidade que abraçou o seu passado enquanto olha para o futuro, um pouco como o Porto e a sua regeneração. Finalmente, refletimos sobre as lições do Muro de Berlim e a sua relevância no mundo atual, enfatizando a necessidade de diálogo, cooperação e soluções inovadoras para os desafios contemporâneos. Para aqueles que desejam aprofundar a história e o legado do Muro de Berlim, recomendamos os seguintes recursos: O Muro de Berlim, Um Mundo Dividido, 1961-1989, de Frederick Taylor, tradução. Stasiland, Histórias por Trás do Muro de Berlim, de Anna Funder, tradução. O website oficial do Memorial e Centro de Documentação do Muro de Berlim. Documentários como A Queda do Muro de Berlim, do History Channel, versão portuguesa. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração. Partilhem os vossos pensamentos e quaisquer recursos adicionais que recomendem nos comentários abaixo. Não se esqueçam de subscrever para mais conteúdos interessantes. Até a próxima, mantenham a curiosidade e continuem a aprender.